Podcast De Costas para a Plateia. De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas, liderança, finanças, marketing, empreendedorismo, tecnologia. Temas complexos, abordados de forma simples e descontraída. Este podcast não existiria sem o apoio tão fundamental dos nossos patrocinadores. Já brindámos hoje, Quinta da Minhoteira. Saiba mais em quintadaminhoteira.pt. Consulting Marketing Analytics é pela To Be On. Sabe mais em 2b-on.com. Marcas e publicidades, Laserprint é a grande vantagem. Sabe mais em laserprint.pt. Fábrica Coffee Roasters, café de especialidade. Continua a apoiar-nos sempre com um pacotinho de café aos nossos convidados. Sabe mais sobre o tema e sobre a marca em fabricacoffeeroasters.com. A gigante do material das duas rodas, Grande Polispor. Sabe mais em polispor.com/pt. Imigração tornada fácil, iGo Immigration. iGoimmigration.com. A Bibs Crew Coffee Palace, além de ser o espaço onde gravamos, é uma cafetaria de café de especialidade em Paços de Arcos. Visitem, uma vez que carinhosamente é a nossa casa. O Sapo é o nosso media partner. Acompanhe as novidades através do link dedicado ao nosso podcast. Está aqui o linkzinho. O host deste podcast é orgulhosamente vestido e calçado pela On Running Portugal. E por último, a gravação deste vídeo tem o apoio da GOP Eventos. Se vês os nossos episódios através do YouTube, aproveita e subscreve o nosso canal. Clica aqui no subscrever, no botãozinho aqui do YouTube e está atento às novidades em primeira mão. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast De Costas para a Plateia. A nossa convidada de hoje é a madrinha do nosso projeto, a psicóloga Helena Paixão. O nosso público sempre efusivo. Mas isto aqui nunca falha, não tenho que lhes pagar nada, como naqueles programas da manhã. Helena, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Antes de mais, deixa-me começar por agradecer todo o teu carinho, o facto de teres aceito aqui o convite para comigo curarmos aqui esta temporada inteira deste projeto aqui que me está a tirar a energia e a meter o sorriso nos lábios. Portanto, muito bem-vinda. Bem-vinda aqui também ao nosso espaço e obrigado por estar aqui comigo nesta manhã. Obrigada, João, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo e abraçar este projeto como madrinha. Muito bem. Então, olha, gostava que começasses, para quem ainda não te conhece, gostava que começasses por te apresentares aqui aos nossos ouvintes. Sim, então eu sou psicóloga clínica há mais de 14 anos, com foco em perturbações de ansiedade, trabalho de autoestima, regulação emocional e também de autocuidado. Sou também mãe de um menino e uma menina, sou empreendedora há mais de 6 anos, tenho o meu projeto, tenho a minha equipa, faço consultas quer presenciais e tenho também a minha equipa na modalidade online e considero que sou embaixadora de autocuidado integrado, para podermos cada vez mais ver o psicólogo, a psicologia como um consultor de saúde, portanto procurarmos quando precisamos mesmo, não é? Como intervenção, mas também cada vez mais como prevenção. Pois que isso é muito importante, não é? A parte da prevenção. E falarmos sobre isto, aliás, uma das grandes ideias por trás desta temporada realmente dedicada à saúde mental e que nós os dois vamos abraçar aqui agora durante estes 16 meses do projeto, foi precisamente falar mais sobre o tema. Felizmente hoje em dia já se fala muito mais do que há uma década atrás, mas acho que é importante continuarmos aqui a falar sobre isso. É muito importante. Sempre quiseste falar sobre autocuidado, como é que foi o teu percurso? Fala-nos aqui um bocadinho sobre como é que chegaste até o dia de hoje. Sim, então olha, eu comecei por trabalhar num contexto mais hospitalar, portanto trabalhava muito com questões associadas à doença, não é? E trabalhei em clínicas privadas, portanto trabalhava muito com o foco na perturbação. E cada vez mais comecei a sentir necessidade de disseminar informação em prol de mais saúde mental e, portanto, começou a surgir aqui a necessidade de falarmos mais em autocuidado, como também prevenção. Sempre como intervenção, sim, mas darmos este foco para prevenirmos e podermos procurar que não seja só no limite do limite, não é? Ou seja, antecipar um bocadinho aqui os problemas e conseguir gerir melhor. Sim, imagina, quando começas a ter alguns marcadores de mal-estar psicológico, podes, e diria deves, procurar o psicólogo como eu há pouco disse, um consultor de saúde. Como se tiveres um mal-estar se calhar no dente, vais procurar o dentista. Claro. Não é? Então,
que não deixemos só para a reserva da reserva. E cada vez mais, como disseste e bem, João, está a haver uma mudança nesse sentido, mas sinto que precisamos ainda de dar muitos passos para podermos ainda ampliar mais esta consciência e a informação em termos de saúde mental. E vamos acreditar que este projeto também vai contribuir para isso. Aliás, uma das coisas que eu costumo dizer aqui, e com todos os meus convidados, já vamos no episódio 60 e poucos, é que se conseguirmos mudar a cada episódio uma mentalidade de uma pessoa, já está a ganho aqui o projeto. Exatamente, é isso mesmo. Como é que definirias a ansiedade em termos clínicos e qual é que é o seu impacto no cotidiano das pessoas, no dia-a-dia? Então, a ansiedade, nós podemos dizer que temos uma ansiedade adaptativa e uma ansiedade desadaptativa. Há estes dois tipos, vamos dizer assim. Então, uma ansiedade adaptativa é uma ansiedade que nos impulsiona para a ação, portanto, para fazermos as coisas, e é normal até certo ponto, é o nosso corpo a adaptar-se a uma situação específica. Deixa de ser adaptativa e passa a ser clinicamente significativa quando é uma ansiedade que é mais intensa, é frequente, é prolongada no tempo, e podemos considerar que essa ansiedade, no fundo, é aqui a percepção de uma ameaça, ou melhor, uma ameaça que é percepcionada por nós como real e que nos vai colocar num estado de alerta. E, portanto, se estivermos permanentemente ou muitas vezes em estado de alerta, não é saudável. Não é? Não descansamos, não é? Não descansamos, vai diminuir a qualidade da nossa atenção, a nossa concentração. Vamos provavelmente ter marcadores corporais, que é muito frequente em questões de ansiedade, e portanto é uma ansiedade que se torna no limite, não é? Pode limitar muito e condicionar muito o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa. E eu posso vou também aproveito agora esta temporada, vou dando também aqui o meu exemplo. Uma das características desses marcadores corporais que eu descobri, que pronto, nunca associei à parte da ansiedade, era eu acordo, quando ando mais ansioso, acordo de manhã e a primeira coisa que faço é vomitar sem nada no estômago. É realmente algo que está muito ligado. Assim, quando sinto mais ansioso de manhã, é incrível. Sim, é um marcador de ansiedade, exatamente. Aliás, até foi a minha otorrino que me deu algumas dicas de como não lavar logo os dentes, algumas coisas que não acelerassem esse processo, mas realmente quando estou ansioso não há grandes hipóteses. E agora podes falar-nos aqui um bocadinho sobre quais é que são as causas comuns da baixa autoestima e como é que isso também se relaciona com a ansiedade. Sim, em termos de raiz de autoestima, a nossa autoestima começa a ser construída, sobretudo desde a nossa infância. É a grande base, não é? E, portanto, imagina, o bebê começa a ser investido narcisicamente pelos pais, ou seja, com amor, não é? Começa logo na barriga, quando o bebê está na barriga, não é? Portanto, a idealização que fazemos daquele bebê, a construção, a forma como vamos falando para o bebê. Tudo isto vai contando, não é? Quando o bebê nasce, se atribuímos tempo de qualidade, não é? com aquele bebê, a forma como falamos para ele, criança que vai crescendo. Portanto, um bebê é uma criança que vai se sentindo amada, do ponto de vista incondicional por aqueles pais, tende a ter uma melhor autoestima. Portanto, aquela criança vai aprender a amar-se, vai aprender assim, e sente que tem valor. Porque a autoestima, no fundo, é isto, é nós sentirmos que temos valor enquanto pessoas, enquanto seres humanos, independentemente de termos a profissão A ou a profissão B, independentemente de sermos mais magros ou mais gordos, de sermos casados ou solteiros, não tem a ver com isso. A autoestima tem a ver com o nosso valor enquanto pessoas e começamos lá atrás a receber este valor ou não. Depois... Engraçado, não tinha essa noção que fazia assim tanta diferença logo desde o primeiro comportamento. Sim, claro que depois há muitos outros fatores, naturalmente, não é? Temos os fatores sociais, nós somos seres sociais, portanto, na escola, a forma como os professores nos transmitiram as nossas competências escolares na percepção deles, a relação com os pares, não é? Portanto, tudo isto vai ter muita influência, mas a base começa lá atrás, não é? Mesmo com os pais ou as figuras de referência. E, portanto, tudo isto vai contribuir. Imagina, se estiveres num ambiente em que há muitas comparações, não é? Porque às vezes, imagina, há situações de baixa autoestima que estão muito presas a traumas emocionais, ok? De abuso, de negligência, portanto, tudo isso. No entanto, uma grande parte das pessoas que têm baixa autoestima não passou necessariamente por esse tipo de traumas emocionais.
mas pode ter passado por os ditos microtraumas, em que, lá está, foram comparações, foram comparados, o teu irmão é melhor do que tu, os teus colegas têm sempre boas notas, tu não tens, não fazes mais do que a tua obrigação. Este tipo de coisas que, a maior parte das vezes, os pais ou as figuras de referência não dizem com má intenção, mas Vão moldando, o resultado é negativo naquela criança e aquela criança vai começar a acreditar e a ter uma representação dela que não é suficientemente boa. Provavelmente vai dizer para ela própria: eu não sou suficientemente boa, eu não sou capaz, eu não sou merecedora. E, portanto, tudo isto pode ir moldando a nossa autoestima. É inacreditável. Por acaso eu não tinha a mínima noção que realmente fosse tão... Nós trazemos mesmo muita bagagem dos nossos pais, não é? Muito. Quais é que são os primeiros passos que tu recomendas para alguém para começar a trabalhar então a sua autoestima? Sim, então, a autoestima, antes de mais dizer aqui que é um processo, é dinâmica, portanto não é estanque. Eu digo muitas vezes às pessoas que acompanho, não é, ok, vamos aqui fazer uns exercícios e de repente eu chego ao topo da montanha, já tenho autoestima, já não há mais nada a fazer. Ela é intocável, não é? Portanto, é um trabalho diário, é um processo e é dinâmica. E, de facto, a nossa autoestima de vez em quando vai sofrendo alguns ataques, ok? Precisamos, sim, de ir aprendendo a autorregulá-la e a que ela não fique tão dependente do exterior, não é? Então, respondendo à tua questão base, primeiros passos, eu diria que um passo fundamental é ampliarmos o nosso autoconhecimento. Portanto, começarmos a conseguirmos, de facto, conhecer-nos para lá daquilo que são as nossas capas sociais, daquilo que são as nossas defesas mentais, daquilo que são as crenças dos outros sobre nós, porque muitas vezes nós começamos a crescer e a acreditar que somos uma coisa que os outros nos disseram sobre nós. Nós podemos não ser exatamente isso, ok? Então, começar a ampliar o nosso autoconhecimento, a identificar as nossas forças de caráter, a identificar as nossas vulnerabilidades, a conseguirmos identificar as nossas necessidades, o que é que eu preciso, okay? A ampliarmos a autoobservação, a construirmos um diálogo interno construtivo e possibilitador, a desenvolvermos mais autocompaixão, ou seja, em vez de sermos os nossos piores críticos, sermos um amigo que está aqui, ok? Cometemos um erro, uma falha e não estamos felizes com essa falha e nem esse erro, ok, mas vamos abraçar-nos, vamos abraçar-nos, primeiro dar-nos colo, isso é autocompaixão, é reconhecer que cometi aquele erro, não queria, mas estou aqui para mim. E a seguir, a autocompaixão tem um lado muito assertivo que nos impulsiona para a frente, ok, então, e o que é que eu posso retirar deste erro? Qual é a lição de sucesso, a experiência de aprendizagem, ok? Depois é como se fosse uma lanterna, eu digo muitas vezes que o erro pode ser o nosso maior mestre. Sim, sem dúvida. Permitirmos. Então, em termos de autoestima, é irmos ampliando aqui estas competências e estamos a fazer um caminho já de autoestima. Muitas vezes não conseguimos fazer isso sozinhos, podemos e devemos procurar ajuda profissional para trilharmos este caminho. Muitas vezes não é fácil e realmente as pessoas acabam por achar que os erros e que as falhas são realmente momentos muito negativos e pronto, dependendo do erro ou da falha, podem eventualmente ser realmente maus. Mas se bem utilizados, podem ser uma ferramenta de aprendizagem incrível e um catalisador inacreditável. Aliás, eu costumo dizer que uma das maiores fontes de sucesso que eu tive foi precisamente sentir o insucesso e querer nunca mais ter essa sensação. Isso mesmo, João. Na tua prática, que técnicas é que tu encontras mais eficazes para gerir a ansiedade? Obviamente, quando alguém está a passar por uma fase dessas, procurar ajuda profissional é fundamental, não é? Mas muitas vezes, assim, aquelas pequenas dicas do dia-a-dia para as pessoas também poderem ir realmente sentindo mais autoconhecimento e conseguir combater isso. Sim, olha, começaria aqui por destacar a importância de desenvolvermos o nosso músculo da atenção de qualidade. É mesmo importante. Porquê? Nós vivemos numa era de multitasking, em que se nos descuidarmos, estamos praticamente o tempo todo em atenção dividida, não é? E portanto, é fundamental nós conseguirmos desenvolver aqui um músculo da atenção que nos ajuda a trazer mais para o agora, para o momento presente. Eu digo muitas vezes, mais presente, menos ansiedade, porque a ansiedade é sobretudo um excesso de futuro. E portanto isso depois tira-nos presente e o nosso corpo está onde tem que estar do ponto de vista físico, mas a nossa mente anda algures por aí. Dispersa, não é? Então trabalharmos o músculo da atenção de qualidade é fundamental para estarmos mais no agora. E como é que isso se faz? Há várias técnicas, várias estratégias. Eu destaco aqui o papel do mindfulness, que é uma ferramenta com a qual eu trabalho, eu e a minha equipa, que é uma ferramenta
de terapias de terceira geração, baseadas no Mindfulness. O Mindfulness é, no fundo, aqui é um estado de atenção plena, que nos ajuda então a treinar a atenção para estarmos mais conectados connosco e com presença consciente. Depois destacaria também, imagina, uma respiração diafragmática, por exemplo, porque muitas vezes quando estamos muito ansiosos fazemos aqui respirações mais curtas e depois surge aquela sensação do parece que o ar não me chega, não é? E nem mais. Então uma respiração mais abdominal, mais diafragmática, para irmos conseguindo ampliar aqui o estado de bem-estar, irmos conseguindo acima de tudo a ativar aqui uma zona do nosso cérebro, o nervo vago, que é o canal interno responsável por desativar as respostas ansiosas. Portanto, são algumas estratégias importantes. Estarmos atentos ao diálogo interno, à forma como estamos a falar connosco. Imagina, se estivermos aqui com pensamentos automáticos, muito no sentido, e se depois corre mal? E será que... Portanto, aqui eu digo muitas vezes, esta palavrinha pequenina, e se, pode ter um impacto imenso no nosso estado emocional e no nosso corpo e, por consequência, no nosso comportamento. Portanto, é irmos conseguindo fazer aqui este mapeamento. Depois irmos conseguindo então reestruturar tudo isto, fazer a reestruturação cognitiva, aqui uns termos técnicos, não querendo entrar muito nessa parte, mas pronto, para as pessoas perceberem que nós não temos que ficar reféns dos nossos pensamentos. A nossa mente serve para pensar, portanto, simplesmente temos, enfim, milhares de pensamentos ao longo de um dia, mas não temos que ficar reféns disso. Podemos ganhar cada vez mais consciência para irmos gerindo a nossa relação com os pensamentos de uma forma diferente. E isso vai ajudar-nos a diminuir os estados de ansiedade. Quando a ansiedade é muito intensa, ou às vezes chega mesmo a pânico, muitas vezes precisamos desenvolver técnicas que nós chamamos de grounding, portanto técnicas que nos permitem aterrar mais no aqui e agora, fazer quebras de estado, fazer uma técnica de contagem, técnica dos 5 sentidos, a ativação sensorial, para estarmos mais no agora. Muito São fixe. algumas estratégias. Ficaríamos aqui o tempo todo a falar sobre esta parte. Sim. É incrível, porque uma das grandes mais-valias que eu acho que realmente consultar uma psicóloga ou um psicólogo traz é ver caminhos que nós, de outra forma, não nos pareciam óbvios, não é? Ou, claro. Pronto, nós achamos que nós somos o centro do mundo, não é? Que os problemas, só nós é que temos problemas, acabamos por relativizar muito pouco. E se olharmos ao nosso lado, vemos que há tanta gente muito pior do que nós, mas é realmente preciso ajuda para conseguir combater os nossos pensamentos e sair daquelas alturas mais cíclicas, onde realmente andamos com os problemas e não lidamos com ele de forma simples ou linear. Como é que agora, aqui esta questão do autocuidado, que tu falas tanto e que tão importante é, como é que se integra aqui na tua abordagem terapêutica para tratar aqui a parte da ansiedade e da baixa autoestima? Sim, então em termos de autocuidado, posso partilhar aqui com as pessoas que nos estão a ver e a ouvir que escrevi recentemente um livro, O Poder do Autocuidado, precisamente para poder aqui dar contributo neste sentido. Aliás, quem não está aqui a ver pode ver ali no cantinho ali. Podes apontar para aqui, ele está aqui. Portanto, depois eu também vou deixar o link para a aquisição aqui na bio deste episódio e, portanto, desculpa ter interrompido, é só para não me esquecer depois de falar disso. Certo, claro. Sim, e portanto aqui o meu papel é muito ir passando, como eu há pouco te disse, não é, em termos de intervenção, mas também cada vez mais de prevenção. Como é que o autocuidado nos ajuda em termos de gestão de ansiedade e trabalho de autoestima? Ajuda-nos muito aqui, é um grande convite a olharmos para dentro, precisamente, porque nós estamos, como há pouco falávamos também, nesta sociedade acelerada de ruído, de múltiplos estímulos, em que estamos muito para fora, vivemos muito para fora. E muitas vezes vivemos muito a reagir constantemente, não é? Então o autocuidado surge aqui como uma perspectiva e um convite mesmo para pararmos, abrandarmos, começarmos a olhar um pouquinho mais para dentro, ampliarmos aqui a nossa autoobservação, ok? Conseguirmos conhecer-nos melhor. Aqui no livro eu abordo muito enfim, as várias dimensões que o autocuidado agrega e algumas delas é precisamente a parte do autoconhecimento, da autoestima, da autocompaixão, a atenção plena, no fundo estas ferramentas que já tenho vindo aqui agora a partilhar contigo. E então o autocuidado ajuda-nos muito nessa perspectiva de conseguirmos cuidar melhor de nós, com amor, com gentileza, aprendermos a identificar, como eu há pouco também referi, as nossas forças de caráter e as nossas vulnerabilidades, porque nós temos luzes e sombras, temos conquistas e vulnerabilidade, portanto temos estes dois lados, não é? Então aprendemos a estar com eles, sem querer abolir um. Procurar um equilíbrio, não é? Procurar um equilíbrio e lembrarmos também que o equilíbrio
não é, no fundo, estarmos sempre num ponto linear, estanque, não é? O equilíbrio é às vezes sobre cair, levantar, fazer ajustes, reajustes, ok? Então a perspectiva do autocuidado é muito este convite de começarmos a olhar para dentro, conhecermos-nos melhor e cuidarmos de nós com amor e gentileza para uma vida mais leve, consciente e feliz. Muito bem. É fantástico. Existem aqui alguns mitos comuns sobre a ansiedade que gostarias de desmistificar? Sim, há alguns mitos sobre a ansiedade. Estou agora a lembrar-me aqui alguns deles. Um é que a ansiedade é fraqueza. Não é? Sim, isso é só. É difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis desta parte das doenças do foro mental é realmente não se ver, não é? Porque um braço partido, olha, ele está partido, coitadinho. Mas quando alguém diz que tem com ansiedade, se calhar essa é realmente a primeira coisa que vem à cabeça. És mesmo fraco, ou sai de casa. Ou... Sim. E a maior parte das vezes as pessoas até não dizem necessariamente logo que a pessoa é fraca, não é? Mas está quase implícito. Felizmente isso está a mudar, mas ainda há caminho, como há pouco refletimos, ainda há muito caminho a fazer. E portanto, ok, a pessoa está ansiosa, sim, isso é da tua cabeça, estás ansioso, então mas respira que isso passa. Quer dizer, não é assim. Sim, a respiração ajuda, mas não é só respirar e isso passa, não é? Portanto, então este é assim um dos mitos. Não penses mais nisso. Não penses mais nisso. Eu estou-me a rir porque eu ao início dizia isso muito à minha esposa. Ela também que sofre um bocadinho com ansiedade e eu realmente... Aliás, ela que me ajudou muito a tocar nestes temas e a abrir aqui muito a minha mente para estes temas, mas eu dizia-lhe muito isso. Não penses nisso. Sim, e repara, não é quando fácil, as pessoas dizem isso, a intenção é boa, não claro. é? Só que, de facto, a pessoa naquele momento... Não consegue controlar, não é? Não está a conseguir controlar, não está a conseguir gerir. E tocaste num ponto importante, João, que é o controle, não é? Portanto, tudo aquilo que nós queremos controlar passa a controlar-nos a nós. Quanto mais queremos controlar, abolir, eliminar, mais a ansiedade amplia, não é? Então, daí vem esta abordagem, é uma outra estratégia, que é conseguirmos, alicerçadas nas terapias de terceira geração, que é a parte da aceitação. Conseguirmos com atenção plena aceitar que naquele momento estamos ansiosos. E o aceitar não é estarmos bem com isso de repente, ok? É reconhecermos, é identificarmos. Eu neste momento estou ansioso, ok? O que é que esta ansiedade me está a sinalizar? Não tanto o porquê que estou, não devia estar. Não, estou, ok. Não é confortável, mas ok. O que é que eu posso fazer com isso? O que é que isto me está a sinalizar? Ou seja, que respostas cognitivas e físicas, emocionais é que eu posso fazer aqui? Que ajustes é que eu posso fazer para conseguir ir gerindo a ansiedade? Portanto, isto é assim um dos mitos. Outro é que é algo mais, imagina, às vezes as pessoas estão com questões físicas, marcadores corporais, não é? E acham que aquilo é só, ok? É uma fase passageira. É só uma fase, não é? Coisas da tua cabeça. Esta frase é muito comum. Portanto, não, está tudo interligado, mente e corpo, não é? Eu achava muito isso, nessa questão. Até ir a fazer... Eu comecei precisamente pelo gastro. Não é? Sim. Antes de tratar a parte da cabeça, comecei a tratar a parte física, fui ao gastro e ele fez-me sei lá quantas análises. Não, está tudo bem, João. Isso. Tocaste num ponto importante, João, que é precisamente as questões de ansiedade levam muitas pessoas a procurar os médicos e não necessariamente só o psiquiatra. Muitas vezes antes de irem a um psiquiatra vão a um médico de clínica geral, muitas vezes, não é? Porque com marcadores corporais precisamente e muitas vezes marcados, acentuados, não é? E por isso é fundamental cada vez mais os médicos, não é? Os médicos de família, terem essa sensibilidade e note que cada vez há mais pessoas com essa sensibilidade e que vão encaminhando cada vez mais para nós, psicólogos, e quando necessário para psiquiatra, para se poder abordar toda esta dimensão. Muito fixe. Eu não sei, deves ter milhares de casos, não sei se ultimamente tiveste algum caso, obviamente sem revelar detalhes pessoais, onde realmente aqui este foco no autocuidado transformou a vida de um paciente teu. Porque acho que é sempre importante também dar exemplos para que as outras pessoas vejam, se calhar eu também posso realmente mudar se fizer aqui algumas alterações na minha vida. Sim, claro que sim, João. Tenho mesmo muitos casos. E posso falar aqui de vários casos com toda a privacidade, não é? Claro. Salvaguarda da privacidade da pessoa, mas enfim. De forma genérica. De forma genérica, posso falar aqui, imagina, o caso da Maria, vamos chamar-lhe Maria, não é? É sempre Maria. É sempre Maria ou José, acho que exatamente. É capaz de ser muito comum. Mas sim, tenho muitos casos nesse sentido, imagina, de nos procurarem em estados muitas vezes já mesmo limite de um cansaço extremo. Tenho muitos casos de mães, por exemplo, em que são mães, são profissionais, em que têm de facto muitas coisas a braços,
sentem muita culpa em parar, portanto, quando param, muitas vezes nem se permitem parar, Claro. e quando param sentem culpa. Ou seja, para onde é que isto nos leva, não é? Então, mesmo quando eu paro, sinto culpa, então não estou a desfrutar, eu não estou a reparar, não é? Aqui as minhas necessidades, não, este momento de paragem não está a ser suficientemente regenerador, porque se eu estou com culpa, estou tensa, não é? Então tenho muitos casos nesse sentido, e a Maria representa aqui estes casos precisamente, toda esta dimensão. Por exemplo, crítico interno muito severo, vejo muitas pessoas com um crítico interno muito implacável, precisamente é aqui que sussurra ao ouvido, estás a fazer tudo mal, não consegues, não és capaz, quando fazem tudo o melhor que podem. Claro. Okay? Pessoas com baixa autoestima, não é? Que depois isto é um ciclo vicioso, então se eu tenho baixa autoestima, se eu acredito que não sou suficientemente bom, não sou merecedor de coisas boas, eu vou ter mais dificuldade em parar, em abrandar, em cuidar de mim, não é? Então tenho muitos casos em que tudo isto acontece e depois quando nos procuram em termos de consulta, ampliam o autoconhecimento, vão mergulhando neste processo, conseguindo aqui perceber quais são as crenças mais limitadoras e conseguirmos começar a construir, a semear, a cultivar crenças mais possibilitadoras, a trabalhar a autocompaixão. Aqui a Maria, neste sentido, foi construindo no fundo uma robustez mental maior e que depois permite a pessoa, lá está, a cuidar melhor de si, a parar sem culpa. Tenho muitas pessoas que fico tão feliz, é mesmo incrível ver as pessoas depois neste processo, não é? Eu digo muitas vezes que o autoconhecimento de reparação emocional, não é? Então o autoconhecimento eu vejo muitas vezes como um U, ou seja, partimos daqui, da parte de superfície, não é? E depois vamos mergulhando, vamos identificando aqui, não é? Toda esta parte, mais às vezes de sombras, que é desafiante, mas depois vamos subindo, vamos começando a ver luz. E é neste processo de subida, não é? De clareza mental, que estas pessoas, neste caminho, vão conseguindo cuidar melhor delas próprias, abrandar, nutrir as suas próprias necessidades, serem mais gentis com elas, serem a sua própria melhor amiga, a sua melhor companhia. E tenho tantas pessoas que eu acompanho, felizmente, que neste momento estão aí nesse patamar. Lembrando, lá está, não é uma fórmula mágica que de repente tudo muda. Leva muito tempo também. Leva tempo, cada pessoa ao seu ritmo, mas é mesmo possível. E depois é um caminho, não é? E termos esta noção que é um caminho para a vida, o autoconhecimento. Escolhemos ou não fazer. Portanto, é maravilhoso. Muito fixe. E quais é que são os principais desafios que as pessoas têm, ou que tu notas que as pessoas têm quando entram numa destas jornadas? Achas que o facto de hoje em dia esta questão do multitasking e de toda a gente exigir tudo para ontem e das pessoas quererem tudo demasiado rápido acaba por ser também uma dificuldade no tratamento dos teus pacientes? Uhum. Sim, as pessoas querem tudo para ontem, é aqui um grande entrave, não é? Portanto, querem as coisas muito rápidas e às vezes esquecem-se deste caminho, deste processo, percurso, não é? Não é? Querem um bocadinho... E eu percebo que, no fundo, querem parar de estar mal, de sofrer, não é? Então, nós quando queremos parar o sofrimento, a nossa mente quer nos proteger da dor, não é? Então, queremos sentir-nos bem. É claro que sim, é ótimo e é natural, mas precisamos de perceber que não podemos pular etapas, temos que ir passo por passo, com foco, compromisso e consistência. São aqui 3 recursos que eu considero fundamentais neste caminho. E se quisermos tudo muito rápido, quer dizer, não dá, não é possível. Com foco, compromisso e consistência nós conseguimos. Não, sem dúvida. Essa parte do compromisso acho que é sem sombra de dúvidas, fundamental, não é? Nós termos o compromisso, e quando procuramos ajuda, ter esse compromisso com alguém e em conseguirmos ser consistentes, aparecendo nas consultas e não falhando, é realmente... Sem dúvida, João, sim. E acima de tudo, o compromisso com elas próprias, não é? A pessoa consigo própria. Vejo às vezes algumas pessoas que estão muito escravas da motivação, não é? Para o que quer que seja, imagina, vejo muitas vezes com frequência para o exercício físico. Eu não estou motivado para fazer, ou para fazer práticas de mindfulness, por exemplo, quando eu as prescrevo. Não estou motivado, não está... Ok, então eu convido muito a pessoa a trabalharmos no sentido do compromisso, com flexibilidade, não com rigidez, porque nós queremos ir libertando a rigidez excessiva, aquele tal crítico interno severo e implacável, mas com flexibilidade e irmos construindo aqui foco e compromisso, e portanto podemos não estar motivados. Eu própria adoro fazer exercício físico, mas às vezes não estou motivada. Claro. No entanto, tenho compromisso, tenho marcado na agenda, vou na mesma.
É isto que é importante, diria, para conseguirmos ganhar consistência e ampliarmos aqui o nosso autocuidado e o nosso bem-estar. Eu acho que muitas vezes também um dos grandes problemas, principalmente essa parte do exercício físico ou de parar, ainda hoje ouvi uma pessoa, ele trabalha por conta própria e muitas vezes não consegue encaixar o exercício. Se nós conseguirmos moldar a nossa agenda de forma a ter aqui alguns momentos que realmente são inalienáveis, como o exercício um deles, se calhar vai ter que haver aqui um esforço aqui um bocadinho maior, não é? Eu, por exemplo, é acordar mais cedo para que a família não... Claro. Eles acabam por sofrer na mesma, porque acordam comigo e pronto, é sempre, infelizmente, danos colaterais. Mas realmente, se nós conseguirmos meter aqui nas nossas rotinas lá, esse tal compromisso, de forma a que não dependamos de acordar bem dispostos e com tempo e treinar, mas vamos treinar porque nos faz bem, porque é um momento... Claro que sim. Eu já ouvi muita gente queixar-se por não ter treinado, mas nunca ouvi ninguém a queixar-se no final de um treino, portanto... Nem mais, concordo totalmente. Acho que faz toda a diferença. Sim, faz toda a diferença e dizer ainda, acrescentar que as nossas agendas hoje em dia tornaram-se muito profissionalizantes, não é? Quase. Sim, Portanto, na agenda temos só compromissos profissionais, quase. Então eu diria, e faço esse convite às pessoas que estão aqui a escutar, de irmos colocando na agenda tudo o que é para além da parte profissional. Colocar, uma ida ao ginásio, um café com uma amiga, uma ida à praia, não é? Ir colocando lá, porque a nossa vida precisa, não é, de estar aqui em várias áreas, de investirmos em várias dimensões. E se investirmos só numa dimensão, não é, tudo o resto fica aqui, o nosso bem-estar na realidade depois fica comprometido. É uma das dicas que eu também costumo dar aos meus alunos, que também acabam por ter algumas coisas mais negativas, ou que acham que procrastinam, ou que fazem poucas tarefas durante o dia, ou deixaram muito trabalho para o dia a seguir, no início do dia faz uma listagem de tudo aquilo que tens para fazer. Depois, à medida que vão aparecendo, te lembras de coisas para fazer, mete. E no final do dia, vai tirando os cheques, não é? Uhum. E vê a quantidade de coisas que as pessoas fazem. E muitas vezes nós passamos, chegamos ao final do dia e não fiz nada. Mas se nós formos ver aquelas microtarefas que nós fizemos, nós fizemos tanto, não é? E pronto, se nós não podemos resolver todos os problemas do mundo num dia amanhã, senão o trabalho acaba também, não é? Claro que sim. Há coisas que realmente podem vir, eventualmente na nossa cabeça até podem ser prioritárias e se calhar até nem são. E acho que é muito importante para a nossa saúde mental nós conseguirmos ir fazendo essa autocompaixão que tu falas, de realmente chegarmos ao final do dia e eu fiz, não consegui resolver todos os problemas do mundo, mas fiz montes de coisas, tenho aqui uma série de tarefas que eu fiz e consegui chegar aqui ao final do dia e a pessoa chegar ao final do dia e contente, porque realmente efetuou uma série de tarefas funcionais e pronto, e se não foi hoje está tudo bem, não morre ninguém. Claro, o mundo vai continuar a girar. Exatamente, e lembramos também que é suposto haver pendentes por vezes e precisamos de aceitar isso, não é? Tudo o que é urgente, muito bem, mas há situações que não conseguimos logo resolver, hoje não consegui, fiz tudo isto que pude, então faço o resto amanhã, não é? E depois outra ideia também é, no meio de tudo isso, desta agitação, muitas vezes que temos no dia-a-dia, e acredito que as pessoas que nos estão a ver passam muitas vezes por isto, é irmos criando aqui estas tais microdoses de autocuidado, não é? E, por exemplo, imagina, às vezes a coisa mais importante que nós podemos fazer num dia muito intenso de trabalho, com compromissos profissionais, é fazermos uma pausa para fazer uma respiração consciente, ok? Pode parecer uma coisa pequena, mas pode ser imensa naquele dia que foi tão agitado, tão de piloto automático, tão mecanizado. E, portanto, irmos tendo estas bolhas de autocuidado. O Apple Watch, eu não tenho nenhum, agora tinha o primeiro, já está velhinho, mas ele por acaso faz muito isso, a cada hora faz 1 minuto de respirações. Fantástico, é isso. Pronto, e hoje em dia também temos esta parte da tecnologia, nós depois vamos ter um episódio sobre isso, não é? Isso. Mais para a frente, mas realmente temos uma série de tecnologia que nos ajuda mesmo com a parte do compromisso. Ainda agora, uma pessoa está sempre a aprender. Uma treinadora tem uma aplicação onde ele mete os treinos, aquilo conecta diretamente com o relógio, eu já só tenho que chegar ao relógio e nem olho para o treino já, é só ver, e o relógio manda fazer tudo. Sim. E realmente esta parte do compromisso e de nós irmos além de estarmos motivados, porque não é impossível termos 365 dias de motivação ou de acordarmos 365 dias felizes, não é? E é engraçado porque estavas agora a falar de uma coisa que eu estava a lembrar no dia 2. Nós estamos a preparar o quarto para o bebê, já devia estar, mas isto hoje em dia obras não é fácil conseguirmos. E eu acordei super chateado porque a Jéssica, depois disso de manhã, perguntou-me se eu tinha tirado um pássaro que nós temos lá no quarto e eu esqueci-me, ela está grávida, tem dificuldade em subir as escadas e afins. E eu estava super chateado assim, Fónix, não consegui tirar a porcaria do pássaro. E o homem não foi. Eu andei preocupado a manhã inteira com uma coisa que acabou por não acontecer porque o homem, não é? E nós preocupamos-nos com 99% de coisas que nunca na vida chegam a acontecer e passamos a vida a inserir coisas no nosso cérebro e estar cansados e chateados
de forma desnecessária, porque vivemos pouco o presente. Nem mais. É o que falávamos há pouco, não é? Quando a nossa mente está constantemente em preocupação excessiva, não é? Isso tira-nos mesmo presente. E a maior parte das vezes aquilo que nós pensamos, porque nós temos pensamentos produtivos e improdutivos, não é? Os pensamentos produtivos é, ok, o que é que eu tenho que planear, o que é que eu vou fazer amanhã, que é necessário hoje planear, muito bem. Agora, uma grande parte dos pensamentos que temos, do ponto de vista sobretudo ansiogénico, eles não são produtivos. E a maior parte não são de todo verdade, não são um facto. Então é também um exercício que é muito importante para a gestão da ansiedade. Bem, estamos aqui agora a chegar aqui ao fim. Eu gosto sempre em cada episódio ter aqui uma parte de conselhos. Para terminar então, que conselho é que tu... Para terminar não, ainda temos depois 2 perguntas finais. Que conselho é que tu darias a alguém que está aqui a ouvir-nos agora e que luta contra a ansiedade e a baixa autoestima? Bem, então eu diria, o que é que pode ser mais importante, entre muitas coisas a fazer nesse sentido, é irmos conseguindo abrandar, ok? Irmos conseguindo fazer estas tais microdoses, começar por partes. Okay? Achas que é mais importante começar por aí do que procurar ajuda? Exatamente, eu ia clarificar isso. Isto para percebermos, imagina, há pessoas que conseguem ir regulando isso por elas, ok? Então vamos começar por aí, não é? Microdoses de autocuidado, parar, abrandar, ou perceber, ok, posso precisar, o que é que eu preciso mais? Necessidades, não é? Exercício físico, então se calhar vou implementar isso na minha vida. Irmos percebendo aqui um bocadinho mais nesta ótica. Se a pessoa sentir a ansiedade continua frequente, intensa, é duradoura, aí sem dúvida devemos procurar ajuda, não é? Mas numa fase inicial é irmos procurando aqui perceber, ok, eu consigo regular? Muito bem, o que é que eu posso ir fazendo? Posso cultivar mais aqui os meus níveis de autocompaixão, ter um diálogo mais construtivo, ok, não é? Mas de facto, quando não conseguimos sozinhos, nós precisamos mesmo de pedir ajuda e aí sim, ampliar o nosso autoconhecimento é aqui uma base que nos ajuda a viver com mais qualidade, com mais consciência. E é importante sempre dizer que não é vergonha nenhuma ir ao psicólogo. Portanto, ainda há muito esse mito aqui na nossa sociedade portuguesa, não é? Que quem anda no psicólogo realmente é doente. E sim, efetivamente poderá ter uma patologia, mas não é vergonha nenhuma, nem é incapacitante. De todo. Isso é um ponto muito importante, João, que é procurar ajuda não é fraqueza, não é vergonha, antes pelo contrário, é um indicador de coragem e de sabedoria emocional, acima de tudo, não é? É eu perceber, ok, eu consigo gerir sozinho, muito bem, não estou a conseguir, então eu vou procurar ajuda e isto é um indicador que estou aqui consciente das minhas necessidades. Maturidade cognitiva, não é? Maturidade cognitiva e emocional, sim. Não é? E portanto, sim. Bem, vamos entrar agora aqui nesta... Eu tenho sempre em cada temporada, tenho aqui um momento. Este aqui é um momento maia. Se pudesses ter aqui uma máquina do tempo que te permitisse voltar atrás, havia algum momento da tua vida realmente em termos de fraqueza mental onde davas algum conselho diferente? Qual é que seria esse momento e o que é que tu mudarias? Se eu pudesse voltar atrás? Sim, se pudesses voltar atrás a uma versão do teu eu passado e dissesse assim, olha, aqui há alguma coisa que tu podes fazer que farias mais cedo? Por exemplo, a introdução do mindfulness, não sei. Algo que faria diferente? Sim, eu faria várias coisas diferentes. Há muitas então pessoas escolhe só uma. Sim, certo. Mas imagina, há muitas pessoas que referem, não, eu... Sim, não mudava nada. Eu mudava várias coisas. Mas está tudo bem, não é? Tudo faz parte do nosso crescimento, mas de facto se pudesse voltar atrás com esse tal máquina do tempo, mudaria algumas coisas, sim. Uma das coisas que eu mudaria é precisamente fazer o meu processo psicoterapêutico de autoconhecimento mais cedo. Eu comecei o meu processo de psicoterapia, porque eu digo muitas vezes, antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Claro. E portanto também tenho luzes e sombras, tenho conquistas e tenho vulnerabilidades. E também sei o que é lidar com a ansiedade e, portanto, numa fase da minha adolescência, não entrando aqui em grandes detalhes, mas de facto comecei a sentir muita ansiedade e eu não sabia o que era aquilo. Não é? Porque ninguém me explicou isto, porque as gerações para trás não tinham estas ferramentas de literacia emocional, não é? Portanto, faziam o melhor que podiam com os recursos que tinham, e compreendo isso, mas de facto. E, portanto, fui lidando como consegui. E, portanto, procurei ajuda numa altura já que estava ali um bocadinho à beira do abismo, já ali com uma pré-anorexia, que felizmente não se instalou, mas estava ali já com muitos indicadores, e diria que me apercebi a tempo, vamos dizer assim, e tive suporte familiar nesse sentido e procurei ajuda.
E foi aí, mais ou menos aos 22 anos, mais ou menos, 21, 22, que procurei então ajuda por isso, e depois abri a porta do autoconhecimento e não parei mais de mergulhar no autoconhecimento. Considero que sou uma buscadora de mim própria e acho que é um trabalho para a vida. Tinhas dado essas ferramentas mais cedo? Tinha-me dado essas ferramentas mais cedo, sim. No entanto, eu observo isso com autocompaixão, porque fiz o melhor que consegui. Sim, nós ao longo da nossa... Aquilo que estávamos há bocadinho a falar, a bagagem que nós trazemos, realmente os nossos pais fizeram o melhor que conseguiam com as ferramentas que tinham. Nós trazemos uma série de bagagem acoplada, pronto, que lá está. Temos que ir trabalhando e aprendendo aqui a trabalhar com ela, e realmente é importante nós chegarmos a uma altura onde percebemos que podemos precisar de ajuda e procurar essa ajuda, ter a coragem de mudar e muitas vezes falar sobre isto, porque há tanta gente que se calhar está do outro lado e está a passar pelo mesmo e até tem vergonha, e quando vêm pessoas que são exemplos, não é? E que também, pronto, têm as fraquezas como um ser humano completamente normal, vulnerabilidades, é? claro. Sim. E se verem que passam pelo mesmo, é realmente importante e inspirador, e eu costumo dizer que na liderança, sem sombra de dúvidas, que o fator mais importante é a inspiração, que certamente que na vida é um dos fatores mais importantes para catalisar a mudança. Uhum. Mas chegamos aqui ao final, vamos aqui com 40 minutinhos de episódio. Tens aqui alguma mensagem final que queres deixar aqui aos nossos ouvintes? Sim, olha, eu pegando no que falámos agora e nesta tua pergunta da máquina do tempo, que achei muito interessante, se pudesse agora, imagina, no sentido de eu e convidar as pessoas também a fazê-lo, se tivesse assim uma espécie de um superpoder. Essa era a pergunta da temporada anterior, era o superpoder. Okay. Muito fixe. Mas eu acho que é tão importante, não é? Se pensarmos nisso, o que é que eu convido as pessoas? Não temos superpoderes mágicos, mas temos superpoderes em termos de competências emocionais. Podemos desenvolvê-los, podemos aprimorá-los. E eu diria que é muito importante, e convido as pessoas que nos estão a observar e a assistir aqui a conseguirmos cada vez mais ampliar os níveis de literacia emocional. Portanto, eu, se tivesse esse superpoder, eu distribuiria assim logo desde a primeira infância, os pais, as escolas. Sim. Por exemplo, imagina nas escolas uma cadeira de literacia emocional, para começarmos logo de base, não é? Para que depois não tenhamos que ir na máquina do tempo, faria diferente. Não, se calhar começaríamos logo aqui a contactar todos, a ampliar o nosso vocabulário emocional. Não há emoções boas nem más, há emoções, precisamos sim de aprender a geri-las, a desenvolver competências. Portanto, o convite que eu faço às pessoas é muito nesse sentido, mergulharem dentro do seu próprio eu e irem ampliando os níveis de autoconhecimento, de vocabulário emocional, para poderem gerir a sua vida de uma forma mais consciente nas várias dimensões. Porque se nós tivermos inteligência emocional e mais competências nesse sentido, isso vai refletir-se, vai traduzir-se na nossa vida de uma forma global. Muito fixe. Por acaso o Colégio da Bianca já tem mindfulness. Fantástico. Eles são muito à frente. Eu acho isso maravilhoso, é mesmo incrível, lá está. Mas deveria ser o normal, não é? E ainda não é. Não, infelizmente não é fácil. No entanto, eu acredito que está a caminhar para lá, mas é fundamental. Da primeira infância, não é? As crianças começarem a aprender que a vergonha, o medo, a raiva não são emoções negativas, mas elas são desconfortáveis, são intensas, mas precisamos de aprender a geri-las. Então vamos aprender a acolhê-las para depois elas se irem diluindo e irmos conseguindo transformar. Isso é fundamental. Muito bem. Helena, foi fantástico, muito obrigado. Agora vamos estando aqui os dois, nos próximos episódios vão-nos ver aqui aos dois a curar os próximos temas que nós vamos trazer e os próximos convidados, portanto vai ser aqui uma presença habitual nos próximos meses. A vocês que estão aí desse lado, muito obrigado por estarem aqui, esperemos que esta temporada realmente vos faça pensar, que consiga mudar aqui também muitas mentalidades e que faça conversar aqui um bocadinho mais sobre este tema, falar um bocadinho mais, desmistificar aqui alguns mitos que vão existindo, começar aqui a quebrar aqui alguns tabus para que as pessoas possam ser cada vez mais felizes e mais equilibradas. Helena, muito obrigado. Obrigada, João, pelo convite. Pois é, caros amigos, chegamos aqui ao fim de mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Não fiquem tristes, brevemente há mais. Se por acaso ainda não seguem o projeto no Instagram, sigam, está aqui nos comentários aqui deste episódio. E é lá que eu vou lançando todas as novidades e também a calendarização dos episódios do podcast. Se por acaso nos ouvem e veem aqui através do Spotify, já sabem, deixem aqui uma notinha generosa. Se for no telemóvel, usem o vosso dedo. Se for no computador, usem o rato. Metam aqui uma notinha bem generosa, aqui os 5 estrelas, porque isso ajuda-nos a chegar cada vez mais a mais pessoas.
Se nos ouvem e vêm aqui através do YouTube, já sabem, subscrevam o nosso canal, é muito importante para nós chegar a cada vez mais pessoas, ok? E deixo então aqui o meu grande agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado, que vão dando o vosso feedback, já sabem, podem sempre entrar em contacto connosco através das nossas redes sociais, através também do nosso site, tem lá os nossos contactos. E já sabem, continuem desse lado, este é o podcast das boas pessoas e fiquem sempre connosco, de costas para a plateia.